Então, hoje inicia a nossa primeira turma de astrologia solar. É um prazer, uma honra ter todos vocês aqui presentes. E antes da gente começar a falar de astrologia, porque a astrologia, para quem me conhece, sabe que é algo que corre na minha veia, corre no meu coração, é algo que meus olhos brilham para falar, porque foi através da astrologia que todos os meus questionamentos sobre o porquê nós estamos aqui, sobre o cuidado com o outro, sobre como a vida pode ser melhor, foi a astrologia que trouxe. E ela faz uma junção do físico, da biologia, do espiritual com a física. Ela traz uma junção do que é o relacionamento. Então, a astrologia é, sem dúvida, a ferramenta que une todas as outras ciências. E eu sou, assim, encantado. Mas antes da gente entrar nesse assunto, eu vou convidar vocês, aqueles que podem, a estar fazendo uma respiração comigo para que a gente possa brindar esse nosso campo, porque quando um ou mais estiver reunido em meu nome, ali eu estarei. Então, já disse o nosso querido, mas para que ele possa estar aqui, a gente vai fazer esse campo para que não tenha interferência, para que não tenha pensamentos negativos, mas para que nós possamos juntos formar uma linda consciência de luz que vai ser atemporal, uma consciência que vai permear todos os tempos, dando luz e chegando essa mensagem àqueles que devem receber, sejam encarnados ou desencarnados. Então, nesse momento, você pode fechar os olhos ou continuar com eles abertos, tranquilo. Nós vamos respirar pelo nariz profundamente e soltar pela boca bem forte. Nós vamos fazer essa respiração por 3 vezes, que é para dar um reset no nosso sistema. Porque a nossa respiração, nós fazemos ela inconsciente, porque o nosso pulmão, ele é um ser à parte, ele trabalha sozinho, a gente não precisa pensar nele. Então, a gente vai dar esse reset para mostrar que nesse momento nós estamos no comando, tudo bem? Então, vamos lá. Inspira profundamente. E enche bem os pulmões e solta pela boca. Bem forte, como se você estivesse apagando uma velinha de aniversário. Respira mais uma vez profundamente e solta. Respira por uma terceira vez e solta. A partir desse momento, nós resetamos o nosso sistema, acordamos, despertamos, estamos conscientes da nossa respiração. Agora, nós vamos inspirar pelas narinas e expirar também pelas narinas. Nós vamos inspirar contando até 5 bem lentamente. Respira. Segura, contando até 4 e solta pelas narinas bem lentamente, contando até 3. Respira pelas narinas bem lentamente, contando até 4. Segura, contando até 3. E solta, contando até 2. Bem lentamente soltar. Respira mais uma vez, bem lentamente, contando até 3. Segura, contando até 2. E solta bem lentamente, contando até 1. Respira mais uma vez pelas narinas, contando até 3. Segura, contando até 1. E solta em 1. Respira mais uma vez, contando até 2. Segura contando até 1 e solta lentamente contando até 1. Respira mais uma vez contando até 1. Segura contando até 1 e solta bem lentamente contando até 1.
e vai respirando no seu tempo, no seu jeito, da sua forma. Nesse momento, eu peço proteção aos nossos amparadores aqui presentes, para que nós possamos levar luz aonde há sombra, levar amor aonde há ódio, levar união aonde há desamor e desunião. Assim é, assim está feito. Vem voltando, voltando, tranquilo, tudo tranquilo, perfeito. Eu adoro as respirações. Tá aparecendo para vocês uma tela? Aqui, vamos lá. Então, chegamos aqui à nossa aula de astrologia solar, até porque hoje é um domingo e domingo é regido pelo Sol, pelo deus Apolo, né? Se a gente olhar pela mitologia. E se a gente for além, se a gente for culturalmente, nós voltamos lá para os egípcios, lá para os atlantes, onde o Sol é a personificação, é uma consciência do Logos solar, do que? Do nosso Deus. Porque os egípcios e os atlantes e várias culturas, os maias, várias culturas olhavam para o sol e adoravam. Não era que eles estavam adorando uma divindade, não. Eles estavam adorando ao Logos Solar. O que é o Logos Solar? O Deus que você acredita. Ou, se você não acredita em nada, a sua fé. Porque o sol, ele é como um pai. Por isso, na alquimia, a gente fala que o sol, ele é o pai e a lua, ele é a mãe. Por quê? Um pai, ele dá o que os filhos precisam para todos. Se o seu filho é mau, ele vai dar aquilo que o filho precisa, ele vai servir o filho, não vai deixar faltar nada. Se o filho é bom, ele também vai servir esse filho, não vai deixar faltar nada. Aí, quando a gente olha essa analogia, muitas vezes a gente já começa a quebrar crenças. E o que são as crenças? Crenças, muitas vezes, que nós olhamos para o outro, uma pessoa que, aos nossos olhos, pela nossa perspectiva, não é uma pessoa boa, mas que tem tudo. E você, que aos seus olhos, nós, aos nossos olhos, sobre nossa perspectiva, sobre nossa lente ocular, acreditamos que nós somos bondosos, gentis e amorosos. E nós, por ser tão amoroso, não temos o que aquela pessoa que aos nossos olhos é maldoso e tem as coisas. E aí a gente olha para Deus, para a sua entidade, aquilo que você acredita, aquilo que você tem fé e fala: por que, meu pai? Você é tão bom para fulano e para mim você não é. E aí a gente começa a entender o que os maias, o que os indianos, o que o Templo de Súria, os egípcios, eles nos ensinavam que o sol ele é um pai. Um pai, ele tá ali, ele tá claro para todo mundo. Ele tá claro para a formiga, ele tá claro para os animais, ele tá claro para um ser humano, mas ele não vê se a pessoa faz algo errado ou não. Ele é um pai, ele tá ali porque ele é um pai. Então a gente já tem essa visão e quebra muitas vezes crenças que nós tínhamos a respeito disso. Então, quando eu convido vocês para participar dessa iniciação com a astrologia alquímica solar, é porque é para levar a luz naqueles pontinhos que ainda assombra, naqueles pontinhos que ainda tem alguma coisa para ser visto, porque quanto maior a luz, maior a nossa sombra. Quanto mais eu brilho, mais alto fica a nossa sombra. E nós precisamos conhecer a nós mesmos para que nós possamos conhecer os deuses e a morada das infinitas possibilidades que existe dentro da gente. Então, nós vamos começar com o ABC da astrologia. E para falar de astrologia, tá dando para acompanhar ou estou falando muito rápido? Tá indo? Perfeito. Então,
como nós estamos falando de astrologia, não tem como falar de astrologia se a gente não, se eu não trouxer para vocês o que é uma alquimia. A alquimia, a gente tem muitas metáforas, né, que o alquimista transformava o chumbo em ouro e transforma. Hoje, pela ciência, a gente consegue fazer isso cientificamente, só que é caro. Então, para pegar um chumbo e transformar no ouro, você gasta muito mais do que você ir lá e comprar direto o ouro. Mas o que os alquimistas realmente falavam era de transformar o nosso chumbo. E o que é o nosso chumbo? Às vezes, se a gente parar para fazer uma analogia, nós como um reino, com a cadeia evolutiva, qual o primeiro reino que existiu? Os quatro elementos: reino da água, da terra, do fogo, do ar. Depois dos quatro elementos, fazem a dança em espiral, isso faz uma dança em espiral, e aí se fecunda e vem o quê? O reino mineral, as pedras. Você sabe quanto tempo leva para uma safira ser uma safira? Um diamante ser um diamante? Precisa de atrito, só que o atrito é muito lento. É lento, mas ele se forma. Depois do reino mineral, vem o reino vegetal. De- depois que, vamos dizer, o nosso Criador fez o reino mineral. Conhece cada pedrinha. Ah, esse daqui, se mexer muito, eu viro um diamante. Esse daqui eu viro um rubi. Conhece tudo, ele fala, e agora? E agora vem o quê? Uma plantinha. Então vem mais um reinado. Quantas plantas nós temos? Quantas espécies existe hoje pelo mundo? E muitas espécies que nem foram catalogadas. Como é que nós, com toda a nossa sabedoria, que nós, como o reino nominal, nós achamos que nós somos superiores. Mas como é que existe tanta espécie de plantas que nem foram catalogadas? E nós nem conhecemos as suas propriedades, mas quem criou, o Criador, conhece. Então, ele conhece tudo isso. Só depois que ele conhece toda aquela vegetação, aí vem outra evolução, que é o reino animal, que aí já vem a sabedoria, a inteligência, a emoção, que os animais são pura emoção, eles são emocionados. Vai falar, emocionado é a Afrodite pulando lá fora, ó. Gente, eu tô aqui, ó, só olhando. Então, depois do reino, quantas espécies de animais existem hoje também? Quantos a gente nem conhece? Quantos já existiram e nós só lemos em livros, às vezes assistimos em filmes de ficção, mas quantos? Não é verdade? Mas o nosso Criador, ele também conhece todos esses animais. E aí vem o reino hominal. Nós estamos aqui com toda essa origem, olha o que é uma ancestralidade. Aí você começa a ver, nossa, os ancestrais, vem toda uma origem para chegar a gente. E muitas vezes a gente não dá ouvido para aqueles que vieram antes, não damos ouvido para aqueles reinos que vieram antes, que fizeram nós chegarmos até aqui. Então, quando a gente você vê muito hoje as práticas integrativas que tem aromaterapia, acupuntura, tem florais, tem reiki, tem constelação sistêmica, tem arte terapia, tem animaloterapia, que é com animais, muitas pessoas se curam com os animais. Por quê? Porque o pessoal pega um cristalzinho, faz o cristal, faz com laser coloridos, e as pessoas vão se curando, porque aquilo tem ressonância dentro da gente. E só existe ressonância porque aquilo que está fora também está dentro da gente. Então, a alquimia é essa ciência antiga que existe desde que o mundo, ele é mundo. E ela nos mostra que ela é esse caldeirão, que dentro desse caldeirão da alquimia, a gente consegue curar todos os males, porque a alquimia ela foi considerada
a arte de curar todos os males. Porque um alquimista, todos vocês que estão aqui, um alquimista, ele entende que não é porque a senhora está com a dor de cabeça que o seu José vai, a mesma dor de cabeça vai ser dele, não, tem uma historiazinha. Ela entende que quando nós ouvimos a história do outro, lembra quando, quais são os 10 mandamentos? Vamos falar dois grandes mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas. Eu amo a Deus sobre todas as coisas. Olha o sol, eu vou amar o sol, que é a consciência do Logos, um exemplo. E porque cada cultura tem o seu Deus. Então você ama seu Deus sobre todas as coisas. A próxima, eu amo meu irmão, ame teu irmão como a ti mesmo. Se eu amo a Deus sobre todas as coisas, se eu amo meu irmão como a mim mesmo, então como é que eu gostaria de ser tratado? Aí você começa a ouvir, porque quando você fala, você gostaria de ser ouvido. É por isso que a gente tem duas orelhas. Quando você fala, você quer ser ouvido. Então, ouça o que o seu irmão está falando. E aí vem, se eu amo a Deus sobre todas as coisas, e meu irmão como a mim mesmo, então eu trato meu irmão como um rei, porque eu sou um rei. Eu não sou um plebeu, eu sou um rei. Então eu quero ser tratado como rei. As mulheres querem ser tratadas como rainha. Elas não são serviçal, elas são rainhas. Então, se elas são rainhas, elas devem tratar as irmãs dela também como rainha. Trate teu irmão como a ti mesmo. Então, a alquimia, ela parte desse princípio. Aí você começa a ver, fala, nossa, é isso, a alquimia é isso. É simples. Então, a alquimia, o objetivo dela é transformar o chumbo e ouro, mas qual o chumbo? O chumbo da nossa ignorância, o chumbo da nossa perspectiva de vida distorcida, o chumbo do medo, o chumbo do doente, da doença. Ai, eu sou a vítima. Ai, meu ouvido está doendo. Tá, mas e aí, o que que a gente vai fazer? A gente vai só reclamar? Então, a alquimia é transformar, porque é na transformação, é no fogo, é na prova que o chumbo ele vira diamante. Quantos graus nós precisamos para pegar e transformar, lapidar e fazer o ouro? Quantos? Então, dentro da alquimia, para falar isso tudo é só para falar, para a gente bater um papo de astrologia. Tá fazendo sentido aí para vocês? Tá fluindo? Então, aqui nós temos grandes alquimistas, eu trouxe alguns porque são milhares. Esses daqui são alguns que nos antecederam, mas se a gente para pensar, esses caras eles estão no nosso futuro. Porque como é que Nicolas Flamel, Paracelso, John Dee, nós temos também o Dr. Bach à frente do seu tempo. Nós temos vários alquimistas que a gente fala, ah, eles são passado. Não, eles estão na frente. Olha o tanto que esses caras fizeram em nós, com toda a nossa tecnologia, a nossa sabedoria que nós achamos que tem, nós não chegamos nem aos pés deles ainda. Por quê? O que que eles tinham que nós precisamos lapidar, transformar? Esses são alguns alquimistas, depois vocês podem dar uma lida sobre ele. Eu não vou trazer porque eu não sou historiador, então vocês vão lá, pesquisa, porque é assim, gente, que a gente aprende, sabe? O professor não tem que trazer nada mastigado. A gente fala o que precisa, mas a gente tem que pesquisar. É isso que faz um alquimista, ele é pesquisador. Todo professor, ele é pesquisador. Toda pessoa que pesquisa, se você, dona de casa, gosta de fazer bolo, você não pesquisa seus bolos, você é uma pesquisadora. Aí, vou fazer essa receita. Ai, eu vou juntar, vou fazer um bolo de coco com alecrim. Você está fazendo uma alquimia na sua cozinha. Então, você é um alquimista. Você começa a entender que não tem nada de místico. Você é alquimista. Alquimista é transformar a realidade. Aqui eu trouxe a tábua, mas isso aqui depois eu falo. Isso aqui é uma tábua de esmeralda que foi feita pelo nosso querido Tote. Lá, muita tarde. Muito tempo atrás.
E o que que ele escreveu? Essa é a tradução da Tábua de Esmeralda. Ele fala, são 16 mandamentozinhos. Vamos lá, vamos ler eles aqui para a gente iniciar. Primeiro, é verdade, certo e muito verdadeiro. Isso que eu vou falar para vocês é verdade, é certo e é muito verdadeiro. Pode não ser para você, mas para mim é, entendeu? Então não quer dizer que é verdade, certo e verdadeiro para mim que vai ser para você. Aí não é por isso, se não for para você, que você precisa me xingar, não precisa. Mas para mim é a minha verdade. Então vamos lá. O que está embaixo é como o que está em cima. Assim, o que está em cima é como o que está embaixo, para realizar os milagres de uma única coisa. O que que esse segundo pontinho aqui, né? O primeiro, vamos assim dizer, está falando? Está falando que o que está em cima é igual ao que está embaixo. E por quê? A gente olha para mais em cima tem o céu. É, o céu está em cima, mas o céu também está embaixo. Como assim, Matusalém, o céu está embaixo? A gente tem aquela crença, ai, minha morada é no céu. Eu já fui muito, né? "Ai, minha morada é no céu, aqui eu não quero nada." Aí a gente, eu tô falando por mim, gente. Aí a gente faz tudo para morada lá, mas aqui a gente vive na terra o inferno. Falta o que comer, falta o que dormir. Aí eu falo, não, mas minha morada é do céu. Não, então, calma aí. O céu não está em cima, eu não tenho um céu embaixo, o céu não é meus pensamentos. Então, se a minha morada é no céu, se o céu é lá, aqui é o inferno, não é verdade? Céu, inferno. Se o inferno é lá, aqui é o céu. Opa, então deixa eu inverter isso aqui. Deixa eu trazer o céu aqui para baixo. Qual meus pensamentos? O que que eu estou visualizando? Então, o que está em cima está embaixo. Aí, se a gente for, ai, Matusalém, não concordo com isso, tá bom? Se a gente for fazer essa analogia com a nossa cabeça e com os nossos pés, o que está em cima está embaixo, no meu pé, correto? Então, se eu penso que eu vou ser assaltado, ai meu Deus, eu morro de medo de assalto. Eu não quero nem passar pelaquela rua que eu, Deus que me livre. Ai, eu já me tremo só de ver falar de assalto. Aqui está na minha cabeça, aqui é o alto, aqui é o cimo. Eu vou caminhar, não vou? Eu vou caminhar, porque eu tenho aquele medo, eu estou caminhando na rua, vem alguém e me assalta. Por quê? Porque aquilo que está em cima é embaixo. Meus pés me levou para onde minha mentalidade dava. Faz sentido para vocês? Para mim aqui faz. Aí eu não concordo, mas tu tá tudo certo. Quem sou eu? Eu estou falando como eu falei, ó, é verdade, certo e muito verdadeiro. Mas para mim pode ser não para você. Tá certo? Mas quando a gente pega a Bíblia, eu acho que vocês vão conhecer essa passagem. O que ligares na terra será ligado no céu. O que desligares na terra será desligado no céu. Não é verdade? Dá um Google aí que eu não estou mentindo, tá? Tá lá na Bíblia. Né? Eu estou falando, não foi a Bíblia. Fala com quem escreveu ela, se você não concordar. Então, se o que eu ligo na terra eu vou ligar no céu, e se eu desligo na terra eu vou desligar no céu, porque eu continuo sofrendo. Calma aí, vamos mudar isso aqui. Então, tudo que está em cima está embaixo para realizar os milagres de uma única coisa. Então, realizar milagres de quem? Meu, seu. Qual milagre que você quer na sua vida? Ah, então, você tem que fazer esse milagre aqui e nos seus pés para você andar. Você tem que fazer esse movimento, certo? Tá bom? Vocês estão falando, eu vou seguir. Três. E assim como todas as coisas vieram do um, assim todas as coisas são únicas por adaptação. Como assim? Todas as coisas vêm do um? Sim. Se a gente fala a linguagem dos cristãos, eu sou cristão, eu sigo os Cristo, fui criado na igreja. Hoje eu sou universalista, eu sou cristão, né? Porque hoje cristão é ser do Cristo, fazer o que o Cristo fazia, é isso. Então, eu acredito que eu venho de um Deus que me criou.
Então eu sou parte daquele Deus e me criou, tá em Gênesis, tá? Depois vocês dão um Google que vocês vão achar. E criou Deus o homem à sua imagem e semelhança. Então eu sou filho de um Deus, filho de um criador, correto? Então eu venho de algo, eu venho desse Deus, eu venho desse Logos. Se a gente for voltar no tempo, para a cultura egípcia, eu venho do sol, eu venho de Ra, correto? Então, todas as coisas são únicas. Então, eu sou único. Não é porque eu sou seu irmão, você também veio de Deus, que você vai ser igual a mim. Não é porque você é único, você é filho do seu Deus, daquele que você acredita, que eu vou ser única a você, eu tenho que fazer o que você faz. Não, porque nós somos únicos por adaptação. Ou seja, aí quando a gente vai para a teosofia, quando a gente olha além, a gente vê que o que que é o Deus? É uma consciência, um ser único, vamos, que tem, ele está em tudo e tudo está nele. E ele fala assim: eu preciso experienciar. E aí, desse experienciar, ele fala: eu vou agora, eu quero me fragmentar uma parte de mim no Matusalém. E uma parte de mim vai vir para o Matusalém. Então, eu sou Deus, mas eu estou experienciando como Matusalém. Então, Matusalém vai cair, Matusalém vai machucar o joelho. Outra, Deus também, em sua sabedoria, fala: nossa, eu agora eu quero também ter uma experiência, eu quero ser a Ana. Então, ele já está sendo Matusalém, mas ele também vai ser agora a Ana. Aí você vê o direita e a esquerda. Ah, eu quero ser a mulher também, não quero ser só homem. Então, ele vai experienciar na Ana, vai ter toda a sua experiência. Como Ana, ela vai cair, vai se machucar, vai ser mãe, vai empreender, vai fazer. É ela. Então, quando a gente fala que assim como todas as coisas vieram do um, assim todas as coisas são únicas, é essa consciência que vós sois deuses e sendo deuses vocês são únicos. O Cristo está em você e você está nele. Faz sentido para vocês? Para mim também faz, para mim, tá? Aí nós temos o número 4. O sol é o pai, a lua é a mãe. O vento embalou em seu ventre, a terra é sua alma. Porque o sol é fogo. O sol é o pai. Lembra? A gente começa falando de pai, né? Pai, começamos falando de pai. O sol é o pai. A lua é a mãe. Por que a lua é a mãe? Porque a lua ela tem fase. Na realidade, são 8 fases da lua. Só que a gente só consegue entender as 4. Se as 4 a gente não consegue nem lidar direito, né? Imagine 8. Então, a lua ela é considerada uma representação de Hecate. Se a gente olha para a cultura pagã, a mãe, a jovem e a anciã. É as 3 fases da mulher. A jovem, que está vivendo, a mãe, que é outra consciência, e a anciã, que é a sábia, a lua. A lua também é o lado oculto dentro da astrologia que a gente fala que é a Lilith. O que é a Lilith? Aquela que falou, pô, calma aí, eu também tenho um direito. Eu também posso, né? Porque eu sou a mãe, a mulher, a anciã, a jovem, que eu tenho que ser submissa. Não, posso fazer também. Mas eu quero ser. O que é lead? Quando você. Gente, depois pesquise a metodologia de. Pesquise tudo. Eu tenho vários PDF. Depois, se vocês quiserem, eu compartilho também. Porque faz a gente entender que não tem nada de demônio, tem a consciência. Por quê? Porque isso aqui é interessante a gente falar disso, porque aqui, como eu falei, a astrologia solar, que a gente entra em várias vertentes. O que que é um demônio? Vocês já pararam para pensar? Aí, Matusalém, Deus me livre, aquele que na igreja o pessoal ora, cai, né? Se bate. O que que é um demônio? Ah, é um bicho feio. Cada cultura vai representar o demônio como uma coisa. E o que é essa coisa? Se você volta na origem, é algo que o pessoal tinha medo. Tinha medo por quê? Porque não conhecia. A falta de conhecimento faz você criar um demônio.
Vou dar um exemplo bem legal do nosso tempo. Olha, não pode comer manga com leite. Manga com leite mata. Porque lá, muito tempo atrás, seu tataravô comeu e morreu. Mas será que foi por conta da manga com leite? Vai, né? Vai saber. Aí, as crianças, cresce uma geração não comendo manga com leite. Aí vem um abençoado e fala: por que eu não posso comer manga com leite? Não, porque faz mal. Não, mas eu quero comer manga com leite. E aquele menino vira atenta, né? Nossa, aquele menino é atentado, né? Assim que já, atentado. Por quê atentado? Porque faz coisas que eles não faziam, que as outras crianças não fazem. Porque ele questiona, mas por quê? Aí aquele menino vai lá, come a manga e toma leite. Falei, eu vou fazer isso aqui para ver se que criança é bicho babadeiro, né? É, a criança pega e fala, eu vou ver se isso é verdade. A criança, por isso Jesus fala, deixe vir a minhas crianças, porque as crianças não têm crença. Quem coloca o medo na criança é os adultos. E nós somos criança, nós temos a nossa criança. Eu direto eu estou dançando com a minha, pulando o Lari Lariê da Xuxa, Aline Barro. Que é isso, a gente tem que dançar com a nossa criança. E quando esse menino, ele tem essa coragem, ele fala, eu vou comer essa manga com sal. Se eu morrer, morreu. Ele vai, ele é corajoso, ele enfrenta, eu vou, come. Aí ele vê que ele não passa mal. Só que na hora ele começa até a sentir uma dor na barriga. Por quê? Psicológica. Ele fala: não, isso aqui não tá certo, não. E não morre. Aí sabe o que que ele faz? Ele fala assim: olha, fala pros amigos: eu comi manga com sal, menino, e não morri, não. Só que ele comeu sozinho. Os amigos falam: é nada, menino, tu tá mentindo aí, não sei o quê. Não, comi, tô te falando, cara. Aí ele fala, então come aí para nós ver. Aí ele vai lá e de novo. Ele foi corajoso sozinho. Ninguém ia saber do que ele morreu. Ele comeu, não é? Lá atrás. Agora ele vai ser corajoso na frente dos outros. Ó, comeu a manga e bebeu o leite. E o pessoal fica doido, né? Ai, fulano comeu manga. Aí dos amiguinhos fofoqueiros já vai contar para a mãe, que já acha que o menino vai morrer. Passa ali um tempo, ele não morre. Aí o pessoal fala, nossa, é verdade. Fulano, Joãozinho, comeu a manga com sal e não morreu. Eu acredito nele. E aí começa esse menino a seguir o Joãozinho. E aí o Joãozinho vai enfrentando tudo aquilo que falaram que era errado. Aí entra naquele. Joãozinho vai enfrentar totalmente a lei, ou ele só vai querer provar para libertar os outros, ou a si mesmo. Vocês começam a entender como que começa a acontecer rebelião? Como só acontece rebelião, só acontece guerra porque as pessoas não seguem o fluxo da evolução. As pessoas ficam presas a algum acontecimento. E aí, voltando, o que é um demônio, né? Quando as pessoas falam, é tudo aquilo que elas não conhecem e que para elas vai fazer mal. Antigamente não tinham telefones, era por cartas, correto? Enviava carta para uma pessoa. E quando se envia carta para uma pessoa, demora a chegar. E aí existia um rei que tinha o seu castelo. Tinha um rei que tinha o seu castelo maravilhoso e ele avistou um navio vindo. E aquele navio que estava vindo para atracar no seu cais, ele viu uma bandeira vermelha com uma caveira. Ele falou: Meu Deus, o que que é aquilo? E aí ele não sabia, nunca viu aquela bandeira, e aí ele foi esse rei, ele foi lá nos seus conselheiros. Todo rei, todas as pessoas que assistem filmes, sabe que o rei tem conselheiro, né? Que são vários homens que já vivenciaram outras guerras e eles estavam ali com ele. Ele falou: Olha, tá vindo um navio ali e aquele navio eu não sei quem é. O que que ele vai fazer? Aí um dos seus conselheiros fala: Nossa, aquele navio, pelaquela bandeira, é o navio que o seu avô é uma da família que seu avô lutou numa outra guerra que juraram vingança, que o neto dele iria vir para destruir você, a nossa família. Mata ele lá dentro do mar.
Só que o rei sentiu aquilo e falou: Cara, por aí, eu não é, eu sinto isso. Aí vem o outro conselheiro e fala: Não, rei, aquele dali é o do seu tataravô que fez uma guerra que tá vindo, que vai roubar as mulheres, que matam as crianças. E ele, cara, não é por aí. E ele foi ouvindo todos. Aí o rei vai para onde? Ele sai preocupado, andando, preocupado querendo saber o que que é, quem é aquele navio, o que está chegando, que ele não conhece. Aí ele vai para onde? Vai para os seus aposentos, o aposento da rainha. E a rainha, gente, é a amante do rei. A rainha é a amante do rei. Rei forte, a rainha é sua amante. Rei fraco, tem amante fora. Aí vocês vão entender o porquê. Tudo que eu estou falando é para trazer para que vocês entendam essa astrologia. Essa astrologia é diferente dessa astrologia que a gente está acostumado. É a astrologia que pega esse caldeirão, como eu expliquei bem no início. Então ele chega, esse rei, no quarto, nos aposentos dessa rainha. E ele, a rainha já vai lá, tira aquele manto dele. Aqui essa rainha era uma acupunturista, assim, era uma alquimista. Ela já vinha aqui com os dedos fazendo uma massagem. Gente, isso é. E olha, o pessoal já sabia que era um doim. O pessoal já sabia, ó, só com os toques. Aí ia lá no rei, tirava. Aí ela triscando o dedo fala: Meu rei, por que o senhor está tão tenso? Olha isso. Gente, é só assistir filme, leia para vocês verem. Busca história, eu tô falando. Busca aí que vocês vão ver que quem não tá falando não sou eu, tá? Só tô trazendo o que tem aí. Então a rainha é lá e ela falava: O que que foi que você tá tenso? Aí olha o papel do homem. É por isso que nós homens devemos ser reis. Homens são reis, mulheres são rainhas. Ele pegou e falou assim: Não, não quero te aborrecer. Olha só, é o homem que toda rainha quer. Olha, o rei não quer me aborrecer. Aí eu sou poderosa, eu sou uma verdadeira rainha. Aí quando ela se sente valorizada, protegida, sabe o que que ela fala? Não, meu rei. Aí ela já vai lá e aperta aqui, ó, um ponto. Não, meu rei, pode. Aí já libera a atenção dele. Pode falar que eu vou te ouvir, eu estou aqui para te servir. Aí o homem se sente poderoso. Nossa, olha, a minha rainha está aqui para me servir. Cara, aí ele começa a relaxar. Aí ele começa a falar: Olha, tá vindo um navio. E esse navio ele tem uma bandeira vermelha, tem uma caveira nele. E eu não sei o que que é. Aí ela fala: Você já conversou com os anciãos? E ela lá, ó, só apertando os pontinhos do rei. Aí ele: Já conversei. O ancião Bartolomeu falou que é uma briga que meu bisavô teve com a família Ferreira e eles iriam vir para matar a gente. A rainha, não é à toa que quando você olha o oráculo de Delfo e toda a mitologia, as mulheres eram oráculo, lembra? A rainha, ela vê além, o rei, homem só vê até a montanha. A rainha, ela vê além, a mulher vê além. Então, a rainha, como um oráculo, ela já via as infinitas possibilidades, porque a mulher, ela cria a história. O homem, ele luta as batalhas da rainha, é isso. A rainha fala: Não, mas por que meu rei Bartolomeu acha que é isso? Como pode é um tarô, né, gente? A rainha ali, um tarô sem estar com as lâminas ainda. Como pode, meu rei? Se foi o seu bisavô, agora deveria ser um bisneto dele. Como é que um bisneto vai vir te atacar um outro bisneto que nem conhece? Aí o rei fala: Nossa, isso é verdade. É, meu rei, isso não é. Aí ele fala: Mas o Yaakov, ele me falou que foi o meu tio que lutou, que roubou a mulher dos persas e tá trazendo e veio para cá e eles juraram vingança. Aí ela começa a olhar e fala: Mas por que alguém iria vingar o seu tio em você? O que que tu tem a ver com essa história? Talvez a mulher veio, meu rei, porque seu tio tratou ela maravilhosamente, assim como o senhor trata a sua rainha. Olha, o rei fala: Nossa, isso é verdade. Não. Aí ela vai quebrando as objeções, todas.
porque ela vê além. Por quê? Não é que ela está indo contra os anciãos, mas é porque os anciãos que falaram com o rei, eles têm as experiências dele de guerra, de batalha. Eles não conhecem essa outra bandeira, é algo novo para eles. Quem vai conhecer é o rei. Para o rei também é algo novo, mas o rei está nessa evolução à frente deles. Então o rei conversa com sua rainha vai, ó, quebrando essas objeções. E aí ele fala, mas o que que eu vou fazer? Aí a rainha pega e fala para esse rei, fala, olha, eu mostra o seu poder. Como assim? O rei fala para ela, ela só que nós acupuntura nele, ela só com os dedinhos, toque. Aí ela fala, mostra o seu poder. Cria uma festa enorme para recebê-los. Coloque, vista os seus soldados da melhor forma. Perfume a cidade. Coloque um tapete vermelho. Aí ele fala, mas por que eu vou fazer isso? Gastar com o que eu nem conheço, meu rei? Porque quando eles chegarem aqui, eles vão ver a cidade toda em festa. O senhor recepcionando, eles vão pensar, nossa, se eles vierem para te atacar, eles vão falar, o povo ama esse rei. E se o povo ama ele, vai ser difícil, todo mundo vai querer defender o rei dele. E se não for, se eles não estão vindo para te atacar, porque só é um navio. Se fosse uma guerra, tava vindo uma frota. Aí o rei fala, é verdade, né? É. Então você dá o melhor para eles. Mostra seu poder e a sua soberania. Você não tem medo de ataque. Você não conhece, ele também não te conhece. Mesmo se for um primo que está vindo te atacar, ele não te conhece, ele não sabe da tua força. Então mostre para ele o que você quiser mostrar. Mostre o seu poder com riqueza, com beleza. Rei Salomão era sábio, gente, era o rei. Não é verdade? Estou mentindo? Tudo isso para falar esse pai, essa lua, só para vocês entenderem como que um texto a gente se abre muito, porque são palavras, são informações. E quando você pega uma simbologia e você traz o que ela traz, você tem esse repertório. Então esse rei faz isso. Ele vai no outro dia, ele ama a sua rainha, tem uma noite maravilhosa. No outro dia ele veste a sua capa de rei e ele vai lá nos conselheiros. E aí os conselheiros, e aí, meu rei escolheu, vamos atacar eles, vamos derrubar um navio. Aí eles pegam, o rei fala: olha, eu decidi. E eu vou fazer um banquete, uma festa para receber esse barco que está chegando. Quando ele fala isso, os anciãos falam: Você é doido? O seu bisavô nunca faria uma coisa dessa, seu pai nunca aceitaria um negócio desse. Aí o rei, ele não fala que foi a rainha que falou para ele, não, porque ele é o rei. Ele fala assim: Mas meu avô e meu pai não tá aqui, quem tá aqui sou eu. E quem é o rei é eu, e eu vou fazer isso. E se porventura eles nos atacar, a responsabilidade é minha, porque eu sou o seu rei. Quem é o rei? É ele, não é verdade? E o rei faz isso. Faz essa festa, e aí chega esse barco. Vem esse barco, encosta no cais, desce a pessoa, e quem desce? Desce um mercante, um mercador que foi enviado pelo outro rei, só que ele se perdeu. Porque naquele tempo não tinha GPS, era olhando as estrelas, menino, tinha que conhecer de astrologia. Então, para falar de astrologia, então estou trazendo história para vocês entenderem o que é uma astrologia. É guiar pelas estrelas, pelo sol, pelo vento. Por isso o vento embalou. Por quê? Mediante o vento eu vou parar em terras que eu desconheço. E às vezes é aonde eu devo parar, porque o vento assopra, nenhuma folha cai de uma árvore se Deus não permitir, não é assim? O vento também não te leva onde você não deve estar, é por isso que vocês estão aqui hoje, né? Por isso a gente está aqui nesse movimento. Então, esse mercador, ele se perdeu da sua rota, ele estava indo para a Índia, aí ele se perdeu. Aí quando ele chega, ele fala: Meu Deus, que coisa linda. Aí o rei chega e vê as trombetas: tu, 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 Sua Majestade,
Aí todo mundo ajoelha pro rei e o rei chega. O rei e a rainha mostrando seu poder. Poder é matar alguém? Uma pessoa que está no alto mar, isso é poder? Não é, não. Poder é receber com honra. Aí o rei recebe e fala: Oi, tudo bem? Aí ele fala: Nossa, que recepção! Aqui no meu povo é assim. Da onde você vem? Ah, eu me perdi. Aí o cara vai contar a história dele. Não, rei, é uma honra estar na sua presença. Eu estava indo para a Índia, o meu rei é dono dos medos. E dentro do meu reino, a gente estava indo lá buscar mercadoria, buscar cúrcuma para fazer, sabe? Que a gente cuide da nossa saúde com aquelas especiarias. Olha que lindo, olha a sabedoria desse povo. E aí ele fala: Nossa, meu rei vai ficar eternamente grato ao Senhor por ter me recebido nesse maior festividade. Meu rei é muito gentil e ele vai ser muito gentil com o Senhor. Porque meu rei é gentil com quem trata o servo dele sendo gentil. Já pensou se esse rei tivesse matado lá no alto mar esse mercantil? O que que ia acontecer? Ia ter uma guerra e talvez com um povo muito mais poderoso do que ele. E aí esse mercantil olha e ele fala: Olha, no início, o rei fala, mas no início eu ia atirar em você, cara. Eu não ia, isso aqui, eu não ia fazer isso, não, mas é porque no início eu ia atirar em você, porque eu vi essa tua bandeira com uma caveira. É uma coisa de morte. Aqui a caveira para o nosso povo é morte, é coisa ruim. Aí o mercador olha para o rei e fala: Não, rei, isso aqui, o vermelho é força, é ação, é que a gente vai. Mas mesmo que a gente indo, a caveira, ela quer simbolizar que mesmo que eu estou em alto mar, chegando na sua terra, eu sou o desbravador do meu povo. Mas mesmo eu chegando na tua terra, essa caveira simboliza que nós somos iguais, eu não sou melhor do que você. Porque, meu rei, eu tenho essa minha aparência, com o olhinho mais puxado. O senhor já tem essa aparência mais clara, com os olhos azuis, cor do céu. Mas se tirar essa nossa roupagem, nós somos iguais. Só tenho ossos e a caveira. Aí o rei fala: Nossa, eu não sabia disso, eu pensei que isso aí era morte. Olha o que o conhecimento faz. Então, nesse verso, quando a gente fala o sol é seu pai, é o rei. A lua é sua mãe, é a rainha. Você é a mãe. Você é a rainha do seu reino. E qual o seu reino? A sua casa, o seu trabalho. Você é a rainha. Fora, você é a rainha. É isso, desculpa. Isso que eu já ia fazer confusão com vocês, ó. O homem é o rei dentro da sua casa e dentro dos seus negócios. A mulher é a rainha dentro do seu lar e a amante do seu reino no seu. Só um momentinho, gente, rapidão, porque aqui é assim. Só um momentinho aqui. Oi, Cláudio. Como você está? Ah, tá. A Afrodite fugiu, tá no vizinho, gente, acredita? Tá? Cláudio, eu tô em aula e eu vou pedir pro Léo ir aí buscar ela, tá bom? Obrigado. Tá bom, não, ele tá indo agora. Obrigado por avisar. Tchau, Deus abençoe. Não falei para vocês, a Afrodite estava ali saindo, ó, fugiu para o vizinho. Essa Afrodite. Então, o sol é o pai, o sol é o rei, a lua é a mãe. Vocês são mães, vocês são rainhas, vocês são esse oráculo. O vento embala. O que que é o vento? E assoprou o sopro da vida nas narinas. Lembra? O sopro é o vento, ó. Por que que se faltar hoje, a gente não vive sem? Esse vento. Mesmo se você fizer isso aqui, ó, tirem, vamos fazer deixa eu ver a hora aqui, gente. Ó, a gente vai falando, né? Vamos respirar, respira profundamente e solta todo o ar. Solta todo o ar no teu corpo, solta. Você consegue soltar tudo, tudo, tudo?
Porque se você soltar tudo, você morre. Só quem pode tirar a vida é Deus, porque é Ele que assoprou nas suas narinas, entende? Então, como é que a gente pode matar uma pessoa que a gente desconhece só porque tem uma bandeira diferente daquela que nós sabemos? E se tem uma simbologia diferente daquela que nós conhecemos? É por isso que fala, a gente volta de novo, amai a Deus sobre todas as coisas e amai seu irmão como a ti mesmo. Então, antes de eu julgar o meu irmão, antes de eu atirar no meu irmão, antes de eu apontar o meu irmão, eu devo conhecer a história do meu irmão. Eu devo saber que é a bandeira dele. Porque às vezes pode ser a mesma coisa que eu acredito que somos todos iguais, só que em outra língua diferente. Então, a terra é sua alma, porque a experiência acontece na terra. Muitas vezes isso aqui pode ser um tapa, foi um tapa para mim, né? Então pode ser um tapa para vocês, mas é assim, às vezes a gente tem que levar um tapinha, igual bebê quando nasce, leva uma palmadinha na bunda, acorda que você está encarnado, vai ter que respirar, não vai mais se alimentar pelo cordão umbilical da mamãe, agora é você, não é verdade? Aí aquele cheiro, ó, o bebê, isso é tão bonito. O bebê, quando está na barriga da mãe, ele se alimenta pelo cordão umbilical, ele não tem que respirar, ele não tem que, sabe, é tudo pelo cordão. Aí quando ele nasce, ó, nasceu. Quando ele nasce, vai cortar o cordão umbilical e o médico dá, ó, um tapinha, porque aquele ar, ele tem que respirar. E aquele ar, ele queima o bebê. Por isso que o bebê chora, porque arde, o ar. Cara, agora a vida é minha, eu tenho que ir para o mundo, ter minhas experiências. Essas experiências é onde acontece, é na Terra, e a Terra é a nossa alma. Então, nós precisamos dessa experiência. Então, o Pai de toda telesma do mundo está nisso. Ou seja, o Deus Criador está nessas leis, que todos somos um e que todos estamos no Pai, e o Pai está em todos. O seu poder é pleno, se é convertido em terra. Nós já estamos encarnados na matéria. Se eu estou encarnado na matéria, eu preciso criar a matéria. Porque se eu não, se Deus, lembra, nós, o Logos, se nós viemos de Deus e ele quis experienciar uma no Matusalém. Então, o Matusalém está experienciando. Se eu não quisesse experienciar, não quisesse uma casa, não quisesse sentir a matéria, me relacionar, ter filhos, Deus não teria me feito, porque eu sou a imagem e semelhança dele para experienciar como Matusalém, assim como você. É a imagem e semelhança dele para experienciar com ele. É ser do mundo, mas não pertencer ao mundo. Viver a matéria, mas não se perder na matéria. Aí a gente entende aquilo que Jesus falou, e aí as pessoas distorcem muito. Aqui está falando, o seu poder é pleno. Nosso poder é pleno, nós não temos que ter teto. Ai, o meu teto é ser, a minha vida vai ser maravilhosa quando eu for terapeuta. Aí você chega no terapeuta, ó, que você criou um teto. Ai, eu vou ser feliz quando eu for terapeuta. Tá, você vai ser terapeuta aqui. Chegou no teto. Só que você, além disso, mas você criou um teto para você. E quando você cria um teto, aí você fala, nossa, eu cheguei terapeuta, e agora? Ai, agora não tem mais nada para me fazer. Aí vem a depressão. Aí vem a doença. Por quê? Ai, você criou um teto. Então você, ai, tudo gira em torno de ser terapeuta. Ai, eu quero só ser mãe. Aí você virou mãe. Aí seus filhos crescem, seus filhos saem de casa e você fica, meu Deus, não tem mais nada. Aí a mãe adoece, a mãe fica ligando para os filhos, porque criou um teto. Ai, é só mãe. Não, você é além de ser mãe. Não, e isso é ser convertido em terra, é experienciar. Você está aqui para experienciar, para realizar. Não se prender em uma persona. Eu sou só empresário, sou empresário. Aí dentro de casa quer mandar mais do que o esposo. Dentro de casa tu é rainha, e dentro da tua casa teu marido é o teu rei. Ele tem que te tratar como rainha e você o tratar como rei. Entendeu? Fez sentido para você? Que para mim faz, Rafa, para mim faz sentido. Então, quando Jesus, o jovem rico, chegou e falou assim: Meu Deus,
Aí, o que que eu preciso fazer, né, para ter a morada nos céus? Jesus falou: amai a Deus sobre todas as coisas e honrar seu pai e sua mãe. Ah, eu já faço isso. Amar teu próximo como a ti mesmo. Ah, isso aí eu já faço. Jesus virou e falou: ah, tu já é o bonzão, né? Então faz assim. Para ter a morada de Deus, dê tudo o que você tem, o seu castelo, as suas joias, a sua roupa e me segue. Aí ele fala: não, eu não vou deixar de dormir na minha cama com penas de ganso importado da Europa. Vou deixar de dormir e ter os meus criados para me servir. As pessoas distorcem essa passagem e falam assim: você não precisa de nada material, de tudo, o seu reino é no céu. Aí as pessoas que não compreenderam, não que elas são erradas, mas que acreditam muito nas pessoas que estão à frente, é por isso que quem está à frente de algo, vocês como terapeuta, vocês como professores, enfim, quem está à frente de qualquer coisa de outra pessoa, não coisas grandes, até na frente de um vizinho, quando vai conversar, você tem que saber o que você fala, para você não criar crença e karma e dor para aquela pessoa. Aí a pessoa fala: não, dê tudo o que você tem, que o seu reino é no céu. E aí você pega, a pessoa dá tudo, vira, fica sem dinheiro para se alimentar. Aí fala, não, mas Deus vai prover. Deus vai prover, mas não é assim. Aí, enquanto você dá tudo, as outras pessoas estão crescendo, né? Aí quem está lá na frente tem a mansão, tem o carro. Aí é errado? Não, tem que ter, tem que ter. Você tem que ter seu carro, você tem que ter sua mansão. O que é a mansão para você? A sua mansão pode ser uma casinha de palha no sítio. Essa é a sua mansão. A minha mansão pode ser uma fazenda cheia de animais. Essa é a minha mansão. Tu entende que a prosperidade, a minha prosperidade, o que é prosperidade para mim não pode ser para você, mas aí você tem que entender o que é a prosperidade para você e falar, você pode ter sim o que você quer. O que você quer? Lembra que Jesus, quando ele passava, muitos o seguiam, mas quem foi curado de fato? Só aqueles que pediram, falaram, Jesus, eu quero. Jesus, ei, eu quero enxergar. Jesus, ei, eu quero andar. As pessoas falavam. Muitos seguiam, só que, ai, eu estou seguindo Jesus. Mas fazia o que ele mandava? Fazia, ele não mandava, não, fazia, pedia o que queria. Sempre quando Jesus ia curar alguma pessoa, ele não curava, não. Ele falava, o que que tu quer? A pessoa falava, ah, eu quero enxergar. Aí o que que ele fazia? Pegava, né, uma água lá, só passava, porque as pessoas são materiais. Aqui na Terra elas precisam ver para crer. Elas não acreditam, é diferente do centurião. Lembra do centurião? Para vocês entenderem isso, o centurião, era o rei da sua casa. Ele morava, vamos dizer, eu estou na Praia Grande, ele morava lá em São Paulo. Se a gente fosse caminhando naquela época, vamos dizer que ele, como ele era o centurião, ele tinha um cavalo que levava ele. Se hoje a São Paulo eu gasto 1 hora, vamos dizer que naquela época iríamos gastar uns 3 dias, que a estrada era ruim, tinha que passar por uns pântanos, né? Então, uns 3 dias, né? 3 dias. Então, ele falou, o seu servo estava doente e o centurião, ele era o rei daquela casa. Lembra? O homem é rei. Seu lá, o homem é rei. Aí o centurião falou assim, cara, meu servo está doente. E eu, como rei, eu tenho que cuidar dos meus. Não é porque é meu servo que eu vou deixar passar fome, vai ficar doente. Não. Ah, tem um cara ali chamado Jesus que ele diz que cura. Eu vou lá. O centurião fala para o servo, olha, pode ficar deitado que eu estou saindo. Eu vou receber a sua cura lá com Jesus. Você confia em mim? Aí o servo, claro, meu senhor, eu confio. O senhor nunca me deixa faltar um alimento aqui, o senhor nunca me deixou faltar uma cama para me dormir. Eu sou seu servo, mas eu sou tratado como se eu fosse da família. Eu sei o meu lugar, mas o senhor me trata bem. Eu acredito, eu confio em ti, meu senhor. O servo não conhecia Jesus, ele conhecia o seu mestre, não é? E ele confiou no seu mestre. O mestre falou que eu vou lá buscar a tua bênção, a tua cura. E aí o centurião foi. Chegando lá,
Esse centurião falou: Jesus, ai, Jesus, oi, Jesus, olha, eu tô com um servo meu doente e ele tá mal. Aí Jesus, como a maioria das pessoas falava, Jesus, vamos lá na minha casa, ele ia. Jesus era um alquimista assim fantástico, acupunturista também, tá? O bicho fazia tudo. Então, Jesus pegou e falou: Não, eu vou lá com você. Ele falou: Não, Jesus, que é isso? Precisa ir não. Só fala que ele está abençoado e curado, que eu já foi curado. Esse centurião, gente, ele naquele tempo, eu tô falando que a gente olha para o passado e fala: Nossa, o passado, não. Eles eram muito mais avançados do que a gente. Naquele tempo, eles já falavam em física quântica. O que é a física? O que é a física quântica? É quando você pega um spin, se você vai para a física, o spin de um elétron, tem um experimento, você pega um spin, joga esse spin, é um elétron, você divide ele, você joga esse spin dele lá em Marte, e o outro fica aqui, e no Brasil. Se eu mexer no de Marte para baixo, esse vira para cima, ó. Tá aqui os dois. Se eu viro esse para baixo, o spin. Se eu viro esse para cima, esse vai virar para baixo. Se eu viro esse para cima, esse já vira para baixo. Eles estão juntos. Então, esse centurião, ele já sabia dessa consciência. Ele falou: Não, só abençoa que meu servo já está curado. Jesus falou: Então está abençoado. Jesus seguiu, o centurião montou no seu cavalo com o seu servo e voltou. Quando ele chegou no seu reino, lá no seu castelo, no seu sítio, o seu servo estava trabalhando, colocando um saco, aí, lavando o cavalo, fazendo as coisas. Ele, nossa, você está bem? Estou, meu senhor. Quando o senhor saiu pela porta, quando a gente não viu mais o senhor, já comecei a melhorar. Aí ele fala assim, cara, Jesus é foda mesmo, né? Fez um negócio reverso. Antes de eu sair aqui, atemporal. Mas por quê? O servo. Ele começou a melhorar quando o centurião saiu, porque ele teve fé no centurião. Se meu mestre falou que ele vai buscar cura, ele vai, porque meu mestre tem palavra, meu mestre tem poder. Ele teve fé no mestre dele. E o mestre teve fé no mestre dele, que era Jesus. Aí você fala, nossa, então é na terra, é aqui que nós precisamos fazer esse movimento, é. E aí você entende também até a passagem daquela mulher que sangrava 20 anos. Sangrando 20 anos, por quê? Com o que que ela sangrava? Já tinha ido em todos os médicos, todo, já gastado muito e ninguém curava. Por que que a gente está sangrando por 20, 40 anos? Qual a mágoa? Qual o desamor? Aquele namoradinho da infância que te largou, né? A gente fica aí chorando. Ai, 50 anos chorando ainda. Ai, para! Isso é o sangue, né? Sangrando. E aí, o que é que ela falou? Olha a fé dessa mulher também, né? Olha como tudo está, tudo é poder se é convertido em terra. Ela falou assim: Eu lembro que está no alto, a cabeça está nos pés. Ela falou: Jesus está aqui na cidade. Se eu vou atrás dele. Só que como tem uma multidão, porque a mulher é cabeça, né? Já vem olha as dúvidas. Se eu chegar perto de Jesus, eu vou me curar. Aí já vem as crenças, os pensamentos negativos. Não, como é sua louca? Que tu vai chegar perto de Jesus? Um monte de gente? Tu acha que ele vai dar ouvido para você? Você ainda sangrando desse jeito, fedida? Pensamento dela. Ela, mesmo se eu não conseguir chegar perto dele, se eu tocar no manto dele, eu vou me curar. Aí veio o pensamento de novo. Não, como é que tu vai chegar perto do manto dele? Se tem mais de 100 mil pessoas do lado dele? Aí ela fala: Não me interessa, eu vou. Ela coloca, acredita e ela vai com os pezinhos dela. O que está em cima está embaixo. Os pezinhos dela vai andando. Se arrastando, ela vai. E aí Jesus passando com a multidão seguia, mas a multidão foi curada. A multidão, todo mundo ali estava precisando de alguma coisa. Alguém pediu alguma coisa para Jesus? Poucos pediram, por quê? Porque a maioria das pessoas tem ego. Isso é ego, sabe? Não, eu não vou pedir não, que eu tenho que mostrar que eu sou melhor.
Gente, das minhas amizades. Porque eu falo, menina, faz uma oração aí pra mim, faz uma aí que eu tô precisando aqui. Esses tempos eu fui viajar, tava acontecendo uns BO na estrada, e falei, gente, pelo amor de Deus, manda uma reza aí pra mim, bate um batuque, todo mundo, e mandaram, sabe? Minha amiga mesmo, Valéria, a Ana, eu falei, cara, por favor, a Fernanda. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, a gente tem que pedir, a gente tem que ser humilde. Isso é a humildade. Quem foi curado é quem tinha a humildade de se ajoelhar e falar: eu preciso, sabe? Eu quero melhorar. Mas as pessoas, é isso? Não tem problemas de articulação no joelho? Pessoas que não ajoelham porque acham que são superiores às outras. É, psicossomática, ó, a gente olhando. Tá vendo que a astrologia ela vai em vários graus? É assim. Então. Essa mulher foi sangrando, andando, quase caindo. E todo mundo lá, ela foi pedindo licença e passava, e passava, e passava. E aí ela viu Jesus andando e ela triscou no manto de Jesus. E aí veio o frunston, que é o viu. Correu a energia pelo corpo de Jesus, Jesus sentiu aquela energia que atravessou-o e ele falou: Quem me tocou? Aí os seus discípulos falou, Jesus, pelo amor de Deus, homem, não dá de saber que a gente tocou um monte de gente, tá doido, é bicho. Não dá, pelo amor de Deus. Ele falou, não, alguém me tocou. E ele falou, quem foi que me tocou? Sério. A população, todo mundo fez assim, meu Deus, alguém tocou em Jesus. A mulher veio, se ajoelhou e falou, foi eu, meu Senhor, me perdoe. Porque ela falou, como é que eu posso tocar num ser? Eu estou em pecado, né? Nossa, me perdoe. Ele olhou para ela e falou, levante, mulher. A tua fé te curou. A tua fé. Jesus só foi a ferramenta. A gente só é ferramenta, a gente só é canal. E se a gente é canal, a gente fala tanto que a gente é da luz, né? Eu sou do Cristo. Mas quantas vezes alguém para você no meio da rua e fala, oi? Às vezes morador de rua, para você e fala, oi, você, não, não tenho tempo, não. Chega lá e correndo. Cristo fazia isso. Ai, Matusalém, mas toda vez eles estão pedindo dinheiro, gente. Você já parou para ouvir o que eles estão pedindo? De verdade, já parou para ouvir? Eu paro direto. Você para e ouça. Fala, oi, qual o seu nome? Quando ele começa a falar, fala, qual o seu nome? Você não tem um nome? Eu tenho Matusalém. Quando chama Matusalém, eu falo, opa, atenção. Como é que Deus chamava as pessoas nos montes? Moisés, Abraão, Jacó. É nome. Nome tem vibração, é poder. Quem é você? Quantas vezes a gente nem dá valor ao nosso nome, né? Então você fala, quando você fala assim, qual o seu nome? Aí a pessoa fala, nossa. Essa pessoa quer me conhecer, porque para as outras pessoas eles são indigentes, eles nem existem. Quantas vezes? Estou falando de outras pessoas, não, estou falando de mim, tá? Nem vou falar de você, não. Quantas vezes eu já passei e fingi, ai, não vou fingir que eu nem estou vendo essa pessoa para não me impedir nada. Eu já fiz isso, né? E isso, já fiz, gente. Aí eu fiquei pensando, eu falei, gente, que coisa feia. Eu fa tô deixando essa pessoa invisível. Eu tô excluindo essa pessoa. Quem é essa pessoa? Eu tô excluindo essa pessoa de um sistema. Se essa pessoa tá viva, ela tem mãe, ela tem pai, ela tem avô, ela tem uma história. Quem vai saber se essa pessoa não é parte da minha família? Um ancestral meu. Aí quando você para e você vai ouvir a pessoa, Jesus ouvia as pessoas. A gente fala que segue o exemplo do Cristo, ninguém já faz isso. Chega algum morador, você fala, olha, qual o seu nome? A pessoa fala, nossa, ele quer saber meu nome. A pessoa fala. E ela vai falar, olha, eu estou aqui por isso, eu queria comer, eu estou com fome. Às vezes a gente acha que a pessoa está pedindo para comer. Cara, ele não está pedindo para tu fazer uma compra no mercado de R$ 2.000 para ele. Ele está pedindo para você matar a fome que ele está naquele momento. E qual é a fome que ele está? O que que ele quer comer? Ah, quer comer um pastel? Dá um pastel para ele. Ai, vou tirar meu dinheiro, Matusalém, vou dar para todo mundo. Todo mundo tá te parando na rua para pedir?
Não. Às vezes a pessoa só quer te pedir só você ouvir. E se você não tem, você fala, meu amigo, olha, hoje, ó minha carteira, não tenho nada. Eu posso te abençoar. Você aceita uma bênção, uma oração? Aceito. Ah, você aceita um abraço? Aceito, simples. Esses tempos, eu estava com a dona Conceição, minha outra avó do coração, nós fomos levar ela, eu fui levar ela no médico, que ela faz check-up anual, e ela sempre está fazendo, se cuidando. E nós fomos na farmácia, e aí passou o morador, e ele falou assim: Oi, tudo bem? Eu falei: Oi, tudo bem? Ele falou: Hoje é meu aniversário. Eu falei: Nossa, parabéns, que Deus te abençoe. E aí ele falou: Ai, muito obrigado. Aí ele seguiu. Naquele momento, veio uma voz e falou assim para mim: Se fosse um amigo seu, você não ia dar um abraço nele? Eu acho que eu falei pra você, não foi, Ana, nesse dia que aconteceu? Foi, né? Eu mandei, que eu sou assim, o que acontece? Eu falo, meu Deus, quando eu levo um saravá, que a vida nos ensina. Uai, você não tá falando que tu é bonzão, tu é da luz? Que luz suja é essa, né? Tipo, que é isso? Se fosse outra pessoa, a gente não ia dar um abraço? Nossa, parabéns, que Deus te abençoe. Por que tu não fez isso com ele? É, diz a gente leva na cara, opa, olha, é verdade. Então, Jesus, ele dava o que as pessoas que pediam, o que as pessoas desejavam. O que que você quer? Ah, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. Pronto, então é seu, recebe. A pessoa recebia o que a pessoa tinha fé. Então, aqui o seu poder é pleno se é convertido em terra. Se você está na terra, você veio para materializar, para fazer as coisas, mas não se perder na matéria. A diferença. Jesus falou: larga tudo e me segue. Gente, se é hoje, te juro, eu seguia, sabe por quê? Se eu vou seguir Jesus, uma pessoa, aonde ele dormir, eu vou dormir. Se ele dormir debaixo de uma árvore, vamos dormir, vamos contar a história. Ele tem muito para me ensinar. Eu vou. O que ele comer, eu vou comer. Eu não vou me preocupar com nada, lembra? Cara, larga as dores. Muitas vezes, quando a gente vai para terapia, a gente fala, eu quero me livrar, mas quantos estão prontos para soltar a dor? Às vezes a gente segura a corda, né? A corda está cortando a nossa mão, mas a gente está segurando. O que a gente precisa fazer? Só fazer isso aqui, ó. Soltar. Mas a gente não quer, porque a gente quer ter alguma coisa para não explicar. Ai, mas eu sou isso aqui. Não, gente, não é isso aí. Então, aqui o que está trazendo é isso. Faz sentido para vocês? Se eu puder pleno, se é convertido em terra, está na tábua de esmeralda, não foi eu que escrevi, não, tá? Sei que está lá. Então, separais a terra do fogo, o súbito do denso, o sutil do denso, suavemente e com grande perícia. Sobe da terra para o céu e desce novamente à terra, e recolhe a força das coisas superiores e inferiores. Porque separais a terra do fogo, o sutil do denso. Como a gente está falando de astrologia, vocês vão ver a jornada do espírito. Eu vou trazer isso para vocês, né? A gente vai estar falando. Então, quando a gente morre, deixa eu ir lá para frente aqui. Aqui. Quando a gente morre, esse textinho aqui, ó, separarás a terra do fogo, o sutil do denso, suavemente e com grande perícia. Sobe da terra para o céu e desce novamente à terra, e recolhe a força das coisas superiores e inferiores. Então, deixa eu pular aqui para ir fazer claro essa parte. Lembra dessa novela? Alma Gêmea? Uma alma, que a moça morreu e o espírito dela saiu? É mais ou menos isso. Quando nós morremos, a nosso espírito ele é uma energia pura, gente. A gente é energia, a gente é só consciência. Quando nós morremos, a primeira coisa, a gente se livra da matéria. Lembra que para estar aqui encarnado, esse plano, ele é regido pela lei do átomo. O átomo ele tem a largura, a altura, né? O átomo forma todas as coisas. Então, a primeira coisa que nós vamos nos livrar é do corpo físico. Depois da gente se libertar, fazer igual ela aqui, ó, morreu, levantou, né? Belíssima. A gente vai, aí a pessoa fala: Eita! Eu morri. E tem gente que não acredita em morte, que não sabe como acontece isso.
Aí morre e acha, o carro vem, atropela, aí a pessoa levanta, fala, ih, aconteceu um acidente ali, ó, o pessoal não olha por onde anda, a pessoa sai andando como se estivesse viva. E ela vai andando, vai para casa, ela dá a mão no ponto de ônibus, o ônibus passa, porque ela já morreu, mas para ela tá viva. Que o outro lado é a mesma coisa daqui, gente. Então ela dá a mão, o ônibus não passa, ela fala, ai, que coisa é essa? Aí xinga o motorista do ônibus, aí ela vai para o seu apartamento, entra, né? Aí tenta apertar o elevador não abre. Aí aperta, não abre. Ela fala, mas que é um samurai? Ela sobe pela escada, entra no apartamento, aí ela vê que as coisas estão mudadas, ninguém está falando com ela. Ela fala, o que está acontecendo? E, não sei, e aí fica mal, né, com aquilo, aí começa a derrubar as coisas, mas ninguém está vendo, porque morreu. É só o espírito, mas para ele está vivo. Só que essa pessoa não sabe disso. Então, essa pessoa, ela fala, meu Deus, ninguém está me vendo, eu estou sendo invisível, lembra? Quantas vezes a gente passa por um morador de rua e finge que ele é invisível, excluindo ele? Nossa, isso é a constelação familiar. Quem foi excluído na nossa família? Entende como a alquimia, a astrologia, ela mostra esse grande caldeirão? Então, essa pessoa vai e fala: Nossa, deixa eu ir falar com meu amigo. Aí vai lá no amigo, aí fala: Olha, tenta conversar com o amigo sente umas coisas. Aí o amigo começa, como o amigo era muito próximo, muito próspero, muito próximo dele. Um amigo fala, nossa, começa até a ter as mesmas características, sabe? Fazer as mesmas coisas. E aí a esposa desse amigo fala, nossa, vamos para a igreja. Vamos lá rezar, vamos tomar um passo, porque isso aqui não é certo. Aí chega na igreja, aí fala, olha, tô com muitos pensamentos, eu tô pensando em fulano, tá acontecendo isso. Aí vem o pastor, sai, demônio, expulsando o amigo que morreu, que nem sabe que morreu. Então, quando a pessoa não tem conhecimento disso, a pessoa fica presa na segunda fase depois da morte, que é a fase da memória. A pessoa fica presa naquilo que não fez. Nossa, eu deixei de fazer isso. Nossa, fulano me fez raiva. Mas fulano agora me fez raiva, agora eu vou atentar a ele. Aí vira lá um obsessor de fulano, tá vendo? A pessoa fica presa nesse campo. Aqui é uma fase dentro do desenlace da matéria que muitas pessoas se prendem, pessoas que ficaram presas na identidade. Ah, eu fui isso, agora eu vou voltar, eu construí isso, vou deixar para os outros, sabe? Aquelas casas assombradas, essas entidades que não sabem que morreu e tá preso na casa, tá preso nas coisas. Então, aqui, essa fase ela demora, mas ela acontece. Para alguns espíritos mais rápido, outros mais demorado, depende do grau de consciência. Por isso que o conhecimento ele é poder. E se você tem um conhecimento, você faz esse movimento muito mais rápido. E aqui dá sofrimento, porque se você não vivenciou a sua vida de fato, de verdade, você vai se arrepender. E quando você morre, eu tenho propriedade para falar nisso, porque eu levei, gente, já tem a história. Esse ano faz 10 anos do meu retorno, né, do meu renascimento. Em 2015 eu levei 6 tiros, maxilar, coração, pulmão, abdômen, pernas. Foi um atentado contra a minha vida. Eu morri, eu fui fazer cirurgia. Na cirurgia eu morri, inclusive saiu matéria que eu morri no hospital. Eu morri mesmo, só que depois revivi porque eu tive muitas orações, graças a Deus, e porque Deus me deu uma nova chance. Porque quando eu levei os tiros, eu só ficava falando, eu falei, meu Deus, por quê? Porque eu sempre fui Quem me conhece sabe o jeito que eu sou, e é isso. Eu sou essa pessoa. Eu sou a pessoa que vos fala. Minha essência não muda, minha essência é essa. Essa é a minha essência. Eu nunca matei alguém. Eu nunca fiz algo para prejudicar a vida de alguém que minha família não permitia. Porque eu fui ensinado com essa base, amar o próximo como a ti mesmo. Mas não é porque eu amo o próximo vai me bater. Eu, na minha adolescência lá no Acre, eu brigava demais. O pessoal me batia, eu batia também. Mas por quê? Porque, uai, como assim? Eu sou o rei, cara. Como vai bater no rei? Eu vou te bater também? Entende?
Então era isso. E quando eu morri, quando eu levei, já tem, eu tenho palestra falando sobre isso. Vai, tem um livro agora que a gente vai estar lançando em novembro, contando toda essa história. Mas quando eu morri, quando eu levei aquele tiro, eu falei, gente, eu pensei que tinha sido as meninas que tinham feito jogado alguma coisa na minha cabeça. Eu nunca imaginei que eu ia levar tiro. E isso é tão interessante porque aí entra no sobrenome, que nós vamos falar, a numerologia do nome. Nosso nome carrega força. E muitas vezes, experiências da nossa ancestralidade que nós estamos aqui para ressignificar. Seu sobrenome é com poder para você. Você sabe a história do seu sobrenome, de onde veio? É a atividade para próximo nosso próximo encontro, tá? Buscar a origem do seu sobrenome. A semana que vem eu vou falar de alguns dentro da astrologia. Mas quando eu levei aquele estilo, eu falei, meu Deus, por quê? Eu só sabia pedir perdão. Eu falei, me perdoa, eu vou morrer, então me perdoa, sabe? Tudo que eu fiz, me perdoa. Só isso. As meninas chorando, aí buscaram minha mãe que morava perto. Minha mãe me deu uma mão, falou: Mato, foi fulano que fez isso, porque fulano já tinha me ameaçado. Eu falei, mãe, naquele momento eu falei, eu não quero saber quem foi fulano que fez algo, eu quero saber de perdão. Mãe, me perdoa. Minha mãe chorando e falou, Mato, eu não tenho que te perdoar. Você foi o meu filho amado. E eu pedi um perdão, enfim. Chegou a ambulância, minha mãe pediu pro meu amigo me levar no meu carro. Meu amigo falou: não posso, eu não posso triscar nele. Aí chegou os salva-vidas, né? Que vai nos umbral nos resgatar, que são os SAMU, né? Os clínicos de emergência. E eles pegaram, me levaram para o hospital e apertando assim, doim, cara, apertando aqui, ó, e eu só pedindo perdão. Hoje eu olho aquela cena e falo, gente, como Deus é maravilhoso, como cada um de nós tem propósitos, todos nós temos propósitos, e é esses propósitos que fazem a gente ser pessoas melhores, são esses desafios. E quando eu cheguei no hospital, naquele dia eu amo comer, naquele dia eu não comi nada. Foi um dia que eu não comi. Minha mãe fez uma macarronada, eu sou apaixonada em macarrão. Era porque hoje eu não como tanto, acredita? Mas naquele, minha mãe fez uma macarronada, minha mãe até fala, né, na reportagem que minha mãe deu, ela fala que naquele dia ela ficou tão triste porque ela fez a macarronada que eu amava e eu não comi a macarrão. Por quê? Porque meu espírito já sabia que ia acontecer. Eu precisava estar limpo, precisava estar sutil. Eu precisava. Isso é a diferença quando Jesus fazia. Jesus comia, gente. Ele comia, ele estava na matéria, mas ele fazia jejum. Quando você faz jejum, você fica sutil, você entra em outros campos. Mas quando você precisa resolver na matéria, você precisa comer de alimentos para te trazer para a terra. Você está encarnado. Aí quando eu cheguei no hospital, é o interior. Eu cheguei lá no hospital, não, tipo assim, nunca tinha todo mundo. Tinha o maior clínico geral. Naquele dia estava o anestesista, o cirurgião, os enfermeiros, todo mundo tava. Eu cheguei, eu me vi, sabe, chegando assim numa UTI, que só tava esperando, né, eu chegar. Eu cheguei, eles já foram fazendo tudo que precisava. E eu senti eles me cortando. E eu falei, doutor, eu tô sentindo. Aí ele foi me dar outra anestesia local, porque não tinha me entubado, não podia me dar anestesia geral ainda. Quando ele me deu outra anestesia, eu fui passar nele, que eu ainda estava sentindo eles cortando aqui. Aí eu passei. Quando eu passei minha mão, fez igual a mãe da Cristina aqui, ó. Minha mão passou pelo antebraço dele. Eu falei, naquele momento meu olho arregalou. Acho que se eu tivesse, tinha dado um pulo. E quando meu olho arregalou, eu já estava em outro local. Eu estava num lugar branco, 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 branco. Cara, era um nada. Era um vazio. Branco, branco, branco. Não tinha som. Era um vazio. Eu não estava com esse corpo. Eu não tinha corpo. Eu tinha energia. Eu era apenas uma energia. Uma energia que sentia, e dentro daquela energia era minha consciência. Minha consciência só falava, meu Deus, me perdoa, porque ali era como eu vi, eu não via, eu sentia tudo que eu não tinha feito, tudo que eu precisava fazer e que eu não fiz. Eu fugi ali daquele caminho. E na minha frente tinha uma energia muito maior, uma energia enorme. Naquele momento, hoje eu sei quem estava dentro daquela energia, mas naquele momento era apenas uma energia. E dentro aquela energia eu via que tinha alguém.
E aquele alguém estava com um livro, alguma tábua, alguma coisa na mão, e ele não falava em palavras. Eu sentia em ressonância. Era como se fosse telepatia, frequência, sentia. Eu sabia que ele estava falando, eu sabia tudo o que eu não tinha feito. Cara, tu foi fazer isso, 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 isso. Eu aqui. Aí eu, meu Deus, me perdoa. Eu só sabia falar, meu Deus, me perdoa. E aí, naquela sala se formou um rosto, uma nuvem, e essa nuvem se formou um rosto. E naquele rosto eu acordei. Quando eu acordei, já tinha feito uma semana, eu já estava na capital, na UTI. E a primeira coisa que despertei, eu despertei a primeira vez e apaguei de novo. Eu falei, minha mãe tem problema no coração. E apaguei de novo, e as enfermeiras correram, depois que a mãe estava lá comigo, tinha chegado. E elas correram para auxiliar minha mãe. A mãe, não, 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 isso aqui tá certo. E aí eu despertei e falei, nossa, eu tô vivo, com a boca toda estourada, né? Aí a enfermeira falou, você tá? Eu falei, obrigada, meu Deus. Hoje, aqui, o que que acontece? Quando você morre, a coisa não é o que você, não é os seus bens. Não é o seu corpo, porque você não tem corpo. Isso aqui é uma máquina, teu corpo físico é uma máquina da sua consciência, da consciência solar do Criador. O que você veio fazer? Isso é a essência. Você veio aqui por uma missão. A gente fala, eu não vim para sofrer. Não, você veio sim. Não para sofrer, você veio para experienciar. E para você experienciar, cara, alguém te bateu, levanta e vai. Tu vai ficar apanhando? Vai embora. Já aprendeu? Ah, me bateu de novo. Não, segura agora e fala, não, não é assim, meu amigo. Vem cá, por que tá me batendo? Você veio para experienciar, aprender, a ressignificar a história. Então, quando você morre, é você com a sua consciência. Não é você com a seu pai, não é você com a sua mãe, é você com a sua consciência. E muitas vezes, quem nos julga não é um Deus que tem um porrete que te julga, não, é a sua consciência. Porque por mais que você fale, eu vou roubar isso aqui, porque ninguém tá vendo, sua consciência tá. Eu vou fazer isso, eu vou falar isso, mas por trás eu vou fazer outra coisa. Ninguém tá vendo. Sua consciência tá. O olho que tudo vê. Aí você começa a entender o olho. Por que a gente estuda a íris? Né? Porque a gente trabalha com a íris, né, Ana? Porque a gente dentro da nossa metodologia tem a íris. Que a íris é a menina dos nossos olhos. Conversa com alguém, olha, porque os egípcios trabalhavam tanto com o olho. Que o olho tudo vê, e o olho que tudo vê não é o Deus que está te olhando, é você. O que que você está fazendo? O seu olho, a sua visão está anotando tudo. Isso aqui é a câmera da sua vida. O que que tu está fazendo? Não adianta pensar que vai ser outra pessoa que vai te julgar, não é você. E aí você vai para o seu inferno ou para o seu céu. Entende? Então, tem pessoas que ficam presas aqui, nessa segunda memória. A terceira fase é a transcendência. É quando a pessoa morre e vê a totalidade e fala: Nossa, eu fiz o que precisava ser feito. Aí a pessoa vai, o que é agora para a terceira fase? Se fundir com o corpo meral. O corpo meral é o mapa natal. Isso aqui, ó. O mapa natal, o cinturão. Nós temos uma eclípse. Você olhar para o céu, você vê Câncer, você vê Saturno, não vê as estrelas? Isso são arquétipos, são consciências. Quando o seu espírito vem para cá, você aprende com toda a consciência que tem nesse plano terrestre. O que que é a consciência do pai? Pai ruim, pai bom, pai mau, tudo de pai você aprende, que é o sol. O que é a consciência da mãe? Toda mãe boa, toda mãe ruim, toda mãe mal, enfim, você aprende, você traz. Tudo que é a consciência dos irmãos, os irmãos legais, os irmãos que prejudicam o outro, Caim, Abel, o irmão Isaac, Jacó. Então, você aprende todas as consciências, são consciências, informações. Só que aí você traz a sua, então você vai ter que transcender essas informações que tem aqui na Terra, dos arquétipos, para que você possa viver a sua consciência. O mapa natal, ele é a bússola do nosso espírito, a bússola do nosso corpo físico. Quando a gente tem alguma doença, antigamente os grandes sábios, e hoje também não utilizam o mapa natal
Nós utilizamos para olhar doenças físicas, fazer exames. Nós utilizamos o mapa natal para trazer consciência da sua jornada. O que você quer? Está lá dentro do mapa natal, é só olhar e verificar. Mas o que que você tem que fazer? Qual a consciência você deve desenvolver? Qual arquétipo você tem que desenvolver, né? Que trazer essas habilidades? Às vezes a gente já está passando aqui no nosso horário, né? Mas às vezes a gente. Tá fazendo sentido, gente, para você? Está acompanhando? Às vezes a gente fala assim, nós falamos, eu quero. Tem gente que não acredita em astrologia. Ai, não funciona. Tá bom, não funciona não, né? Hoje, quantas vezes você já pensou, você falou alguma coisa? E quando você abre o teu telefone, tá lá aquelas coisas começam a aparecer para você no Google, na sua rede social, você fala. Ai, mas é porque eu falei, eles escutam. Quem está escutando? Agora, quantas vezes você não falou, você pensou, só pensou com você mesmo e aquilo começa a aparecer para você? Quantas vezes você falou assim, olha, ai, eu acho que eu vou comprar um carro, uma BMW vermelha. Aí você começa a ver na sua rua uma BMW. Aí você fala, nossa, olha, o universo está dando sinais. Quantas vezes não é assim? Você começa, fala algo que você quer. Pensa, faz esse exercício. Pensa em algo que você quer. E você vai começar a ver se aquilo não começa a aparecer para você. Só pensa. Por quê? Porque isso é um campo, isso é vivo, é um campo de informação. A parte, lembra? O que está em cima está embaixo. Se eu estou pensando, em carro, se eu quero ver uma casa assim, aquilo vai começar a atrair para você, vai vir ao seu encontro a frequência, até você materializar na Terra. Tá vendo? Você quer isso, isso também te quer. Se encontra. O que você quer, te quer muito mais. Aí você fala, ai, mas eu não quero ser roubado, mas eu só estou sendo assaltada. O que está em cima está embaixo. O que que você está assistindo? O que que você está ouvindo? Qual nutriente está entrando para dentro dos seus pensamentos? Qual pensamento você está... Ai, o assalto. O pessoal não pode confiar em vizinho. Ai, o pessoal rouba. O que você está pensando? O pessoal não... A consciência, a informação não sabe se isso é bom para você ou se isso é mal. Porque para você pode ser mal ser assaltado, mas para o bandido é bom ele te assaltar, entende? Então, tudo que você quer vai de encontro com você e te quer muito mais. O que está em cima está embaixo. Então, você tem. É interessante a gente falar, meu Deus, Ai, gente, quando a gente começa a ver, a gente fala, cara, tudo é a gente. Saturno vem e fala, cara. O pai, né? O pai, ele vem e fala, a responsabilidade é sua. E eu acho isso tão legal, porque para finalizar esse nosso encontro, a finalizar não, para abrir, para ver se vocês têm algumas perguntas, porque se deixar, gente, eu vou aqui e a gente vai embora, mas para ficar bem condensado, vamos parar por aqui, mas eu vou falar o que que é um pai, né? O que que é um Deus na nossa fé. Eu já falei, eu vou trocar o nome da pessoa. Eu conheci a Maria Auxiliadora, nossa querida Maria Auxiliadora. E a Maria, ela foi criada com o pai, com a mãe, ela trabalhou muito. E aí ela casou muito nova, com 16 anos. Quando ela casou, ela engravidou. Só que o marido dela bebia, o marido dela batia nela, o marido dela bebia, o marido dela batia nela. E ela teve o primeiro filho. E quando ela teve, ele ainda espancou ela de resguardo. Mas enfim, né? Ela estava casada, o casamento é para sempre. Aí depois disso, passou 2 anos, ela engravidou de novo. O marido continuou a mesma coisa. Batia. E aí ela grávida, ele deu uma surra nela, expulsou ela de casa. Falou, eu não quero você. E estava traindo ela. Meu Deus, olha, calma aí, só um momentinho, gente.
Oi, Luiz, só um momentinho, eu só tô terminando aqui e aí eu já mando para você. Eu fiz a live e a aula com as meninas e acabou ultrapassando. Inclusive, eu ainda tô na aula aqui. É, 20 minutinhos eu já te chamo, tá bom? Ó, te chamo encontro agora e passou, né? Para vocês verem, vai embora. Mas enfim, vamos terminar aqui. E aí, esse homem expulsou ela de casa, bateu nela e ela falou assim: ela na rua, com o filho de colo e o outro na barriga, falou: Meu Deus. Eu não posso criar meus filhos sem pai. Eu não posso. O que que eu vou fazer? Ela, porque uma mulher não quer ser batida, ser saco de pancada. Uma mulher nasceu para ser rainha. A mulher é a personificação de Vênus. Vênus nasceu para ser amada. A gente vai entrar nas mitologias, tá? Mas ela voltou. Ela engoliu seu orgulho e voltou. Ajoelhou para esse marido e falou: por favor, não me abandona com essas crianças. Muita gente vai falar: ei, eu não faria isso. Meu amor, você não estava na pele dela, você não sabia o que ela estava passando. Não é à toa que o nome dela é Maria Auxiliadora, né? Não é o seu, Maria Auxiliadora. Então ela auxilia os filhos. Maria é mãe. O que que uma mãe faz? Uma mãe, ela dói nela para não doer nos filhos. Então ela voltou, ajoelhou, e ele falou: Não, sai daqui. Mas sabe o que que ela fez? Ela saiu e foi lá na casa do pai e da mãe. E ela contou pro pai, e o pai falou: Ó, foi tua escolha, né? Você casou, mas tá tudo certo. Ela falou: Não, pai, sabe o que que eu quero? Eu quero que o senhor cuide dos meus filhos, porque eu não vou dar conta, eu não aguento. O pai dela olhou para ela e falou: Olha, minha filha, se tem uma coisa que ninguém pode tirar de você, é o seu mérito. Se der certo, o mérito é seu. Se der errado, o mérito é seu, ninguém tira isso. E ela falou: Não, eu não quero mérito, pai, eu não quero. Eu quero que o senhor cuide dos meus filhos. O pai dela falou: Eu não, não vou cuidar, não. Os filhos são seus, você vai cuidar. Ela falou: Não, eu te odeio. Aí ela endoidou. Eu te odeio. Você é um pai irresponsável. E eu vou matar essas crianças e vou me jogar da ponte e você vai ficar com remorso. O pai dela falou: Eu não vou, não, porque a responsabilidade é sua. Quem fez o filho foi você. A gente olhando fala: Nossa, que pai insensível, né? Que pai. E ela foi embora, passou 10 anos sem falar com o pai. E aí ela lá, conversando com... Foi, começou a trabalhar, cuidou dos filhos, deu o estudo para os filhos, não matou os filhos não, tá vendo? Foi, trabalhou, auxiliou, voltou a falar com o pai, meio assim brava, porque o pai não tinha cuidado dos filhos. Mas aí o filho dela, e ela falava para os filhos: Olha, meu filho, só tem nós aqui, você, eu e a irmã. Tudo que vocês fizerem, por mais que vocês achem que é errado, fale para a mãe. Olha o papel de uma mãe, né? Fala para a mãe está aqui por vocês, só existe nós. É mãe e filho. Você não tem pai, mas eu trabalho, eu faço, eu estou aqui por vocês. E assim foi aquela amizade, mãe, quando precisava, mas amiga também dos filhos. O filho dela, com 17, 15 anos, trabalhava porque tinha um exemplo. Ele não tinha pai, mas tinha um exemplo da mãe, que era a mãe que cuidava, que acolhia, mas a mãe que era trabalhadora, que lutava, que ia lá, trabalhava, trazia o sustento, que ele também, ele virou um homem, um adolescente homem já, né? Trabalhando, fazendo. E aí ele chegou na mãe dele um dia e falou assim: Mãe, eu vim falar uma coisa para a senhora. Pode falar. Eu não estou pedindo autorização. Ó, antes de eu falar, eu quero falar uma coisa. A gente trabalha, eu trabalho muito, ganho pouco, sempre estou sem dinheiro. E meus amigos, eles estão vendendo droga. Estão vendendo droga e estão ganhando muito dinheiro. E eu vou entrar nessa também. Eu não estou pedindo autorização, eu vou entrar. Aí ela pegou e falou assim: Não, meu filho, entra mesmo. Pode entrar. Entra, mas aí eu vou fazer assim: eu vou largar o meu emprego também e vou entrar com você. Nós vamos vender, nós vamos entregar em todos os bairros. Só que tem uma coisa: no dia que você for pego pelos policial, eu vou dar um tapa no meio da cara do policial.
Esse policial, ou ele vai me matar e você vai ver, lembra o olho que todo mundo vê, você vai ver, ou ele vai me encher de porrada e você vai ver. E eu vou assumir tudo, eu vou presa. Mas quando eu for presa, você vai trabalhar por mim, pelas suas irmãs, por você, e eu não vai deixar faltar nada para elas nem para mim. Todo dia, todo final de semana eu quero comida lá no penitenciário, aí você vai me ver todo final de semana. Você não vai deixar faltar nada. Você não vai deixar faltar nada para as suas irmãs. E no meu aniversário eu quero você lá. Ok? Ele parou, pensou. Ele falou: aí eu tava pensando aqui, mas eu acho melhor continuar trabalhando, né? Ela falou: ah, maravilha, então trabalhe. E ela falou para ele: olha, até você ser de maior, aonde você for, eu vou estar aí. Mas depois que você tiver maior, você já sabe o que é certo e errado. Eu te ensinei tudo, tudo. E aí, o que você vai fazer, a responsabilidade é sua. Olha o que ela fez. Ela fez o que o pai dela fez lá atrás. Só que naquele momento, o filho dela era de menor, então ela tinha que estar com ele em tudo. Olha o papel de uma mãe. E ela não falou, você não vai? Não, ela falou, vai, porque aí vai, mas eu vou junto. Mas é isso, é isso, ok? Você qual pesa na balança, qual é melhor? Aí ele, ah. Aí passou um tempo, a nossa querida mãe Maria Auxiliadora, os filhos cresceram, todo mundo trabalhando. O pai dela tem Alzheimer, então vai e recorda a consciência. Ela, com o pai dela, em casa, a filha dela liga: mãe, a filha dela é promotora. Estou aqui no instante, tá tendo aqui de advocacia, vem aqui. O pai dela ouviu, né, a ligação, e ela falou assim: pai, esse mérito aqui não é meu, esse mérito é seu. O pai dela, hã? É, porque aquela vez, se o senhor tivesse ficado, eles não estariam assim. Olha que lindo, né? E aí ela teve a experiência que a outra irmã, e olha que legal, quando o pai dela falou isso, ela olhou para a mãe dela e a mãe dela virou as costas, porque o pai sabe o que é melhor para o filho. E a mãe deixou o pai, porque o pai é o rei, lembra? A mulher é a rainha, o rei que manda. Mas ela deixou o pai, porque o pai sabe que é melhor para o filho. Naquele momento era isso, ela tem a responsabilidade. Só que a irmã dela, da Maria Auxiliadora, também aconteceu algo parecido, e ela pediu para os pais ficarem com os filhos. E aí o pai falou: nossa, a minha primeira filha, eu não fiquei. Eu vou ficar pela segunda, porque os pais também aprendem com os filhos. Errado é o pai que acha que os filhos não ensinam. E ele falou: agora eu vou ficar com a da minha segunda filha. Ó, a Valéria tá aqui. Ó, Valéria, que legal, né? É, pode falar se vocês quiserem. E os pais aprendem com os filhos. E aí, quando a filha dele pediu para ficar, ele falou: olha, eu não fiquei com a da minha filha, mas com essa eu vou ficar. E ele fica com os filhos da segunda filha. E sabe o que que acontece? Essa segunda filha, como ela não teve a responsabilidade pelas suas ações, não cuidou dos seus filhos, ela se perdeu. Ela entrou no mundo das drogas, os filhos, cada um foi para um lugar, porque faltou a mãe de fato ali. Porque para ela estava fazendo algo bom para os filhos, deixando com o pai. Mas os filhos não queriam o avô e a avó, o filho queria a mãe, entende? Queria o pai. Então, ela falou: graças a Deus, o meu pai fez isso. E se eu tivesse matado as crianças? A responsabilidade era dela, o olho iria ver tudo, não é? Isso é interessante, gente, porque teve um caso, depois vocês pesquisem, uma criancinha que tacou fogo nos outros irmãos. Aqui, no Brasil, eu acho, se não me engano, foi São Paulo, alguma coisa, aqui por perto. Ela tinha, parece que era 4, 5, 6 anos, uma coisa assim. A mãe saía e deixava os irmãos para ela cuidar.
Aí ela pegou no apartamento, jogou fogo no apartamento e nos irmãos. Tacou fogo. Aí você fala, meu Deus, que criança diabólica. Diabólica nada. Na entrevista, sabe o que que essa criança falou? Era um peso demais para mim carregar. Porque o peso dos irmãos, quem é a mãe dos filhos? Era ela? Era a criancinha de 6 anos, a mãe dele passou? Não. A mãe tem que ser responsável, eu não. Aí você olha e fala, nossa, essa criança é o demônio. Não, gente, olha pelo ponto de vista da criança. Como é que você dá para uma menina de 6, 9 anos a responsabilidade de cuidar dos irmãos? Tem uma. Gente, ó, senão a gente vai passar. Então, o que que eu quero trazer? Hoje nós entramos nesse primeiro encontro aqui da nossa astrologia solar. Nós paramos, falamos o porquê que é a alquimia, o que que é a astrologia, né? Começamos a adentrar, mostramos um pouco os grandes cientistas, depois vocês pesquisam, e iniciamos a tábua de esmeralda, falando um pouco dessa tábua, até o número 8, que o que está em cima está embaixo, e o que é a jornada do espírito quando morre, que a gente retorna. Na semana que vem, nós vamos continuar, e aí a gente vai adentrando a astrologia, porque a astrologia não é só ver o mapa. O mapa, ele é uma ferramenta. Quando você entende a astrologia, você bate o olho, tu vê aquelas linhas, você fala, cara, isso é isso, 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 porque você tem o embasamento, e é esse embasamento que eu estou dando para vocês. Isso é astrologia. Então, tudo isso que eu trouxe hoje é para que a gente possa ir fazendo, trazendo e lembrando. O que é verdade para mim não pode ser para você. E hoje, como foi o nosso primeiro encontro, no próximo encontro eu quero que vocês falem também, porque o que eu sei vai contribuir com o que vocês sabem. O que vocês sabem vai contribuir com o que eu sei. Eu vou trazer e a gente vai batendo um papo aqui para que essa astrologia se amplie ainda mais, tá bom? Vocês têm alguma dúvida? Foi tranquila a aula? Perfeito, então. Então, se você, deixa eu ver aqui os comentários. A Ana falou que, né, já gostei dessa aula, que introdução maravilhosa, que legal, né? Que a gente está junto aqui, é esse encontro. E lembrando que não é só, é o campo nosso. O nosso campo é vivo, então vai falando, então vai entrando nos movimentos. A Valéria falou que histórias incríveis, isso mesmo, Valéria, as histórias que nos transformam, né? Porque a gente aprendia com as histórias. A história era, antigamente, os ensinamentos era passado oralmente. Como Jesus ensinava? Através de metáforas. Metáforas contavam histórias. E é isso, a gente aprender com isso. Legal. Então, eu agradeço o encontro. Vamos fazer uma respiração para gente. Oi, Valéria. Quer falar? Dar um oizinho? Oiê, Ana, faz tempo que eu não te vejo. Eu quero agradecer, que linda aula. É, Enfim, tudo que você falou tocou em mim, fez muito sentido. Os ensinamentos de Jesus, eles são atemporais, né? Naquela época, hoje, enfim, sempre faz sentido. E, e essa história da mulher que apanhava do marido, eu achei muito importante, porque muitas vezes é isso, né? A gente vai julgar esse pai que falou, não, não vou ficar com seus filhos. E só que foi isso que ajudou ela a ter força de seguir em frente, né? Ele poderia ter dó. Ai, coitada da minha filha, né? Vou ficar. Ia enfraquecê-la. Ela talvez iria até se matar mesmo, ou sei lá, né? E eu digo isso como mãe, né? Ontem mesmo eu fui numa gira e a baiana falou isso para mim, né? Você tem que ser firme. Porque eu fico, ai, que dói, passo a mão na cabeça, passo a mão. Então, você vê, né? Às vezes tem que ser mais firme, bora, né? Vamos criar força aí, minha filha, porque não vai ter eu para sempre. Então é isso, muito importante. Perfeito, Valéria. Você falando isso é tão bom. Gente, a Valéria.
Ela é enfermeira, essa terapeuta integrativa maravilhosa. Ela faz várias imersões, cursos de florais de bar, cursos de yoga, tai chi, nossa, e ela faz parte tá vendo? Aqui é só mulheres que lideram, aqui, e homens, né? Que criam também os seus reinos. Então, olha que legal essa egrégora linda. Inclusive, depois, futuramente, a Valéria vai trazer um bate-papo pra gente. Ó, Valéria, já estou fazendo um convite para você, hein? Perfeito, eu topo. Ah, isso aí. Ó, a Fernanda falou aqui também que abençoada seja a nossa egrégora, é isso mesmo, que a nossa egrégora seja abençoada. Então, vamos abençoar todos os nossos e abençoar as pessoas, porque é a bênção. Se a gente parar, a gente tem muita gratidão, a gente tem que ser grato, mas a gente tem que ser abençoado e abençoar os nossos filhos, abençoar os nossos amigos. Porque se você olha, é a bênção do avô que abençoa o neto, abençoa o filho, a bênção do pai que abençoa os filhos, a bênção do amigo, é através da bênção que vem coisas boas na nossa vida. Então, abençoados seja nós todos aqui, unidos em energia. E olha que legal, né? Em atemporal, que cada um está no estado. A Ana está 2 horas atrás da gente. Então, olha que legal, né? Muito bom. Então, ótimo domingo, abençoado a todos. Eu convido vocês agora a fechar os olhos, se vocês quiserem, ou ficar com ele fechado. E vocês vão inspirar profundamente pelo nariz, bem lentamente, e solta pela boca. Respira mais uma vez, segura e solta. Agora, respirando apenas pelas narinas, respire lentamente, contando até 5, segura contando até 3 e solta contando até 2. Vai respirando, contando até 4, segura contando até 3 e solta em 2. Respira lentamente, contando até 3, segura em 2 e solta em 1. Inspira lentamente contando até 2, segura em 1 e solta em 1. Respira mais uma vez lentamente em 1, segura em 1 e solta em 1. Nesse momento eu agradeço a todos vocês, a cada um que está aqui presente, aqueles que irão assistir depois, aqueles encarnados e desencarnados que aqui também irão participar. Agradeço a nossa egrégora espiritual, ao nosso Deus Criador Uno, por todo esse ensinamento. E que essas palavras, que esse ensinamento faça florir dentro de nós o tesouro mais precioso, que é o tesouro de ser quem se é. E que nesse momento você esteja abençoado, abençoada. Que onde você pisar, os seus pés criem raízes. Aquilo que você tocar se transforma em ouro espiritual. E aquilo que você proferir, que seja luz na sua vida e na vida de todos aqueles que estão conectados direta e indiretamente com você. Assim é, assim está feito. Optcha, ótimo início de semanas a todos e até o próximo domingo. Beijão.